Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Dona Paula. Publicado no ano de 1896. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Dona Paula. Não era possível chegar mais a ponto. Dona Paula entrou na sala, exatamente quando a sobrinha enxugava os olhos cansados de chorar. Compreende-se o assombro da tia. Entender-se-á também o da sobrinha, em se sabendo que Dona Paula vive no alto da Tijuca, donde raras vezes desce. A última foi pelo Natal passado, e estamos em maio de 1882. Desceu ontem, à tarde, e foi para a casa da irmã, Rua do Lavradio. Hoje, tão depressa almoçou, vestiu-se e correu a visitar a sobrinha. A primeira escrava que a viu quis ir avisar a senhora, mas Dona Paula ordenou-lhe que não, e foi pé ante pé, muito devagar, para impedir o rumor das saias, abriu a porta da sala de visitas, e entrou. "Que é isto?" exclamou. Venancinha atirou-se-lhe aos braços, as lágrimas vieram-lhe de novo. A tia beijou-a muito, abraçou-a, disse-lhe palavras de conforto, e pediu, e quis que lhe contasse o que era, se alguma doença, ou antes fosse uma doença. Antes fosse a morte. Interrompeu a moça. Não digas tolices, ou mais que foi. Anda, que foi? Venancinha enxugou os olhos e começou a falar. Não pôde ir além de 5 ou 6 palavras, as lágrimas tornaram, tão abundantes e impetuosas, que Dona Paula achou de bom aviso deixá-las correr primeiro. Entretanto, foi tirando a capa de rendas pretas que a envolvia, e descalçando as luvas. Era uma bonita velha, elegante, dona de um par de olhos grandes, que deviam ter sido infinitos. Enquanto a sobrinha chorava, ela foi cerrar cautelosamente a porta da sala, e voltou ao canapé. No fim de alguns minutos, Venancinha cessou de chorar, e confiou à tia o que era. Era nada menos que uma briga com o marido, tão violenta, que chegaram a falar de separação. A causa eram ciúmes. Desde muito que o marido embirrava com um sujeito, ou mais na véspera à noite, em casa do C, e vendo-a dançar com ele 2 vezes e conversar alguns minutos, concluiu que eram namorados. Voltou amoado para casa, e de manhã, acabado o almoço, a cólera estourou, e ele disse-lhe coisas duras e amargas, que ela repeliu com outras. "Onde está teu marido?" perguntou a tia. "Saiu, parece que foi para o escritório." Dona Paula perguntou-lhe se o escritório era ainda o mesmo, e disse-lhe que descansasse, que não era nada, ou dali a 2 horas tudo estaria acabado. Calçava as luvas rapidamente. "Titia vai lá?" "Vou." "Pois então." "Vou." "Teu marido é bom, são arrufos." 104? "Vou lá, espera por mim, que as escravas não te vejam." Tudo isso era dito com volubilidade, confiança e doçura. Calçadas as luvas, pôs o mantelete, e a sobrinha ajudou-a, falando também, jurando que, apesar de tudo, adorava o Corado. Corado era o marido, advogado desde 1874. Dona Paula saiu, levando muitos beijos da moça.
na verdade, não podia chegar mais a ponto. De caminho, parece que ela encarou o incidente, não digo desconfiada, mas curiosa, um pouco inquieta da realidade positiva, e em todo caso ia resoluta a reconstruir a paz doméstica. Chegou, não achou o sobrinho no escritório, mas ele veio logo, e, passado o primeiro espanto, não foi preciso que Dona Paula lhe dissesse o objeto da visita, Conrado adivinhou tudo. Confessou que fora excessivo em algumas coisas, e, por outro lado, não atribuía à mulher nenhuma índole perversa ou viciosa. Só isso, ou no mais, era uma cabeça de vento, muito amiga de cortesias, de olhos ternos, de palavrinhas doces, e a leviandade também é uma das portas do vício. Em relação à pessoa de quem se tratava, não tinha dúvida de que eram namorados. Venancinha contará só o fato da véspera, ou não referiu outros, 4 ou 5, o penúltimo no teatro, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Não estava disposto a cobrir com a sua responsabilidade os desasos da mulher. Que namorasse, mas por conta própria. Dona Paula ouviu tudo, calada, e depois falou também. Concordava que a sobrinha fosse leviana, era próprio da idade. Moça bonita não sai à rua sem atrair os olhos, e é natural que a admiração dos outros a lisonjeie. Também é natural que o que ela fizer de lisonjeada pareça aos outros e ao marido um princípio de namoro, a fatuidade de uns e o ciúme do outro explicam tudo. Pela parte dela, acabava de ver a moça chorar lágrimas sinceras, deixou-a consternada, falando de morrer, abatida com o que ele lhe dissera. E se ele próprio só lhe atribuía leviandade, por que não proceder com cautela e doçura, por meio de conselho e de observação, poupando-lhe as ocasiões, apontando-lhe o mal que fazem à reputação de uma senhora as aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os homens. Não gastou menos de 20 minutos a boa senhora em dizer essas coisas mansas, com tão boa sombra, que o sobrinho sentiu apaziguar-se-lhe o coração. Resistia, é verdade, por 2 ou 3 vezes, para não resvalar na indulgência, declarou à tia que entre eles tudo estava acabado. E, para animar-se, evocava mentalmente as razões que tinha contra a mulher. A tia, porém, abaixava a cabeça para deixar passar a onda, e surgia outra vez com os seus grandes olhos sagazes e teimosos. Conrado ia cedendo aos poucos e mal. Foi então que Dona Paula propôs um meio-termo. Você perdoa-lhe, fazem as pazes, e ela vai estar comigo, na Tijuca, 1 ou 2 meses, uma espécie de desterro. Eu, durante este tempo, encarrego-me de lhe pôr ordem no espírito. Valeu. Conrado aceitou. Dona Paula, tão depressa obteve a palavra, despediu-se para levar a boa nova a outra, Conrado acompanhou-a até a escada. Apertaram as mãos, o Dona Paula não soltou a dele sem lhe repetir os conselhos de brandura e prudência, o depois, fez esta reflexão natural. E vão ver que o homem de quem se trata nem merece 1 minuto dos nossos cuidados. É um tal Vasco Maria Portela. Dona Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Um velho, antigo diplomata, que... Não, esse estava na Europa desde alguns anos, aposentado, e acabava de receber um título de barão. Era um filho dele, chegado de pouco, um pelintra. Dona Paula apertou-lhe a mão, e desceu rapidamente. No corredor, sem ter necessidade de ajustar a capa, fê-lo durante alguns minutos, com a mão trêmula e um pouco de alvoroço na fisionomia. Chegou mesmo a olhar para o chão, refletindo. Saiu, foi ter com a sobrinha,
levando a reconciliação e a cláusula. Venancinha aceitou tudo. 2 dias depois foram para Tijuca. Venancinha ia menos alegre do que prometera, provavelmente era o exílio, ou pode ser também que algumas saudades. Em todo caso, o nome de Vasco subiu a Tijuca, se não em ambas as cabeças, ao menos na da tia, onde era uma espécie de eco, um som remoto e brando, alguma coisa que parecia vir do tempo das Toldes e do Ministério Paraná. Cantor e ministério, coisas frágeis, não o eram menos que a aventura de ser moça, e onde iam essas 3 eternidades? Jaziam nas ruínas de 30 anos. Era tudo o que Dona Paula tinha em si e diante de si. Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. Amaram-se, fartaram-se um do outro, à sombra do casamento, durante alguns anos, e, como o vento que passa não guarda a palestra dos homens, não há meio de escrever aqui o que então se disse da aventura. A aventura acabou, ou foi uma sucessão de horas doces e amargas, de delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, drogas várias com que encheram a esta senhora a taça das paixões. Dona Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber. A saciedade trouxe-lhe a abstinência, e com o tempo foi esta última fase que fez a opinião. Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. Dona Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração. A sobrinha é que lhe levou o pensamento ao passado. Foi a presença de uma situação análoga, de mistura com o nome e o sangue do mesmo homem, que lhe acordou algumas velhas lembranças. Não esqueçam que elas estavam na Tijuca, que iam viver juntas algumas semanas, e que uma obedecia à outra, era tentar e desafiar a memória. Mas nós deveras não voltamos à cidade tão cedo? Perguntou Venancinha rindo, no outro dia de manhã. Já estás aborrecida? Não, não, isso nunca, mas pergunto. Dona Paula, rindo também, fez com o dedo um gesto negativo, e depois, perguntou-lhe se tinha saudades cá de baixo. Venancinha respondeu que nenhumas, e para dar mais força à resposta, acompanhou-a de um descair dos cantos da boca, a modo de indiferença e desdém. Era por demais na carta. Dona Paula tinha o bom costume de não ler as carreiras, como quem vai salvar o pai da forca, mas devagar, enfiando os olhos entre as sílabas e entre as letras, para ver tudo, e achou que o gesto da sobrinha era excessivo. Eles amam-se, pensou ela. A descoberta avivou o espírito do passado. Dona Paula forcejou por sacudir fora essas memórias importunas, elas, porém, voltavam, ou de manso ou de assalto, como raparigas que eram, cantando, rindo, fazendo o diabo. Dona Paula tornou aos seus bailes de outro tempo, às suas eternas valsas que faziam pasmar a toda a gente, as mazurcas, que ela metia à cara da sobrinha como sendo a mais graciosa coisa do mundo, e aos teatros, e às cartas, e vagamente, aos beijos, mas tudo isso, e está é a situação, tudo isso era como as frias crônicas, esqueleto da história, sem a alma da história. Passava-se tudo na cabeça. Dona Paula tentava emparelhar o coração com o cérebro, a ver se sentia alguma coisa além da pura repetição mental, mas, por mais que evocasse as comoções extintas, não lhe voltava nenhuma. Coisas truncadas. Se ela conseguisse espiar para dentro do coração da sobrinha, pode ser que achasse ali a sua imagem, e então... Desde que esta ideia penetrou no espírito de Dona Paula, complicou-lhe um pouco a obra de reparação e cura. Era sincera, tratava da alma da outra, queria vê-la restituída ao marido.
Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem também, para descer de companhia ao purgatório, mas aqui o pecado já não existia. Dona Paula mostrava à sobrinha a superioridade do marido, as suas virtudes e assim também as paixões, que podiam dar um mau desfecho ao casamento, pior que trágico, o repúdio. Conrado, na primeira visita que lhes fez, 9 dias depois, confirmou a advertência da tia, entrou frio e saiu frio. Venancinha ficou aterrada. Esperava que os 9 dias de separação tivessem abrandado o marido, e, em verdade, assim era, mas ele mascarou-se à entrada e conteve-se para não capitular. E isto foi mais salutar que tudo o mais. O terror de perder o marido foi o principal elemento de restauração. O próprio desterro não pôde tanto. Vai senão quando, 2 dias depois daquela visita, estando ambas ao portão da chácara, prestes a sair para o passeio do costume, viram vir um cavaleiro. Venancinha fixou a vista, deu um pequeno grito, e correu a esconder-se atrás do muro. Dona Paula compreendeu e ficou. Quis ver o cavaleiro de mais perto, viu-o dali a 2 ou 3 minutos, um galhardo rapaz, elegante, com as suas finas botas lustrosas, muito bem posto no selim, tinha a mesma cara do outro Vasco, era o filho, o mesmo jeito da cabeça, um pouco à direita, os mesmos ombros largos, os mesmos olhos redondos e profundos. Nessa mesma noite, Venancinha contou-lhe tudo, depois da primeira palavra que ela lhe arrancou. Tinham-se visto nas corridas, uma vez, logo que ele chegou da Europa. 15 dias depois, foi-lhe apresentado em um baile, e pareceu-lhe tão bem, com um ar tão parisiense, que ela falou dele, na manhã seguinte, ao marido. Conrado franziu o sobrolho, e foi este gesto que lhe deu uma ideia que até então não tinha. Começou a vê-lo com prazer, ou daí a pouco, com certa ansiedade. Ele falava-lhe respeitosamente, dizia-lhe coisas amigas, que ela era a mais bonita moça do Rio, e a mais elegante, que já em Paris ouvirá elogiá-la muito, por algumas senhoras da família Alvarenga. Tinha graça em criticar os outros, e sabia dizer também umas palavras sentidas, como ninguém. Não falava de amor, mas perseguia-a com os olhos, e ela, por mais que afastasse os seus, não podia afastá-los de todo. Começou a pensar nele, amiudadamente, com interesse, e quando se encontravam, batia-lhe muito o coração, pode ser que ele lhe visse então, no rosto, a impressão que fazia. Dona Paula, inclinada para ela, ouvia essa narração, que aí fica apenas resumida e coordenada. Tinha toda a vida nos olhos, a boca, meia aberta, parecia beber as palavras da sobrinha, ansiosamente, como um cordial. E pedia-lhe mais, que lhe contasse tudo, tudo. Venancinha criou confiança. O ar da tia era tão jovem, a exortação, tão meiga e cheia de um perdão antecipado, que ela achou ali uma confidente amiga, não obstante algumas frases severas que lhe ouviu, mescladas às outras, por um motivo de inconsciente hipocrisia. Não digo cálculo, ou Dona Paula enganava-se a si mesma. Podemos compará-la a um general inválido, que forceja por achar um pouco do antigo ardor na audiência de outras campanhas. Já vês que teu marido tinha razão, dizia ela, foste imprudente, muito imprudente. Venancinha achou que sim, mas jurou que estava tudo acabado. Receio que não. Chegaste a amá-lo deveras? Titia. Tu ainda gostas dele? Juro que não. Não gosto, ou mais confesso, e sim, e confesso que gostei. Perdoe-me tudo, ou não diga nada a Conrado,
estou arrependida. Repito que a princípio um pouco fascinada. Mas que quer a senhora? Ele declarou-te alguma coisa? Declarou, ou foi no teatro, uma noite, no teatro lírico, à saída. Tinha costume de ir buscar-me ao camarote e conduzir-me até o carro, e foi à saída e 2 palavras. Dona Paula não perguntou, por pudor, as próprias palavras do namorado, mas imaginou as circunstâncias, o corredor, os pares que saíam, as luzes, a multidão, o rumor das vozes, e teve o poder de representar, com o quadro, um pouco das sensações dela, e pediu-lhes com interesse, astutamente. Não sei o que senti, acudiu a moça, cuja comoção crescente ia desatando a língua, não me lembro dos primeiros 5 minutos. Creio que fiquei séria, e em todo o caso, não lhe disse nada. Pareceu-me que toda a gente olhava para nós, que teriam ouvido, e, quando alguém me cumprimentava sorrindo, dava-me ideia de estar caçoando. Desci as escadas não sei como, entrei no carro sem saber o que fazia, ao apertar-lhe a mão, afrouxei bem os dedos. Juro-lhe que não queria ter ouvido nada. Corrado disse-me que tinha sono, e encostou-se ao fundo do carro. Foi melhor assim, porque eu não sei que diria, se tivéssemos de ir conversando. Encostei-me também, mas por pouco tempo ou não podia estar na mesma posição. Olhava para fora através dos vidros, e via só o clarão dos lampiões, de quando em quando, e afinal nem isso mesmo, via os corredores do teatro, as escadas, as pessoas todas, e ele ao pé de mim, cochichando as palavras, 2 palavras só, e não posso dizer o que pensei em todo esse tempo, tinha as ideias baralhadas, confusas, uma revolução em mim. Mas, em casa? Em casa, despindo-me, é que pude refletir um pouco, mas muito pouco. Dormi tarde, e mal. De manhã, tinha a cabeça aturdida. Não posso dizer que estava alegre nem triste, ou lembro-me que pensava muito nele, e para arredá-lo prometi a mim mesma revelar tudo ao Corrado, mas o pensamento voltava outra vez. De quando em quando, parecia-me escutar a voz dele, e estremecia. Cheguei a lembrar-me que, à despedida, lhe dera os dedos frouxos, e sentia, não sei como diga, uma espécie de arrependimento, um medo de o ter ofendido, e depois vinha o desejo de o ver outra vez. Perdoe-me, titia, ou a senhora é que quer que lhe conte tudo. A resposta de Dona Paula foi apertar-lhe muito a mão e fazer um gesto de cabeça. Afinal achava alguma coisa de outro tempo, ao contato daquelas sensações ingenuamente narradas. Tinha os olhos ora meio cerrados, na sonolência da recordação, ora aguçados de curiosidade e calor, e ouvia tudo, dia por dia, encontro por encontro, a própria cena do teatro, que a sobrinha a princípio lhe ocultara. E vinha tudo mais, horas de ânsia, de saudade, de medo, de esperança, desalentos, dissimulações, ímpetos, toda a agitação de uma criatura em tais circunstâncias, nada dispensava a curiosidade insaciável da tia. Não era um livro, não era sequer um capítulo de adultério, mas um prólogo, interessante e violento. Venancinha acabou. A tia não lhe disse nada, deixou-se estar metida em si mesma, ou depois acordou, pegou-lhe na mão e puxou-a. Não lhe falou logo, fitou primeiro, e de perto, toda essa mocidade inquieta e palpitante, a boca fresca, os olhos ainda infinitos, e só voltou a si quando a sobrinha lhe pediu outra vez perdão. Dona Paula disse-lhe tudo o que a ternura e a austeridade da mãe lhe poderia dizer, falou-lhe de castidade, de amor ao marido, de respeito público, foi tão eloquente que Venancinha não pôde conter-se, e chorou.
Veio o chá, mas não achar possível depois de certas confidências. Venancinha recolheu-se logo, e, como a luz era agora maior, saiu da sala com os olhos baixos, para que o criado lhe não visse a comoção. Dona Paula ficou diante da mesa e do criado. Gastou 20 minutos, ou pouco menos, em beber uma xícara de chá e roer um biscoito, e, apenas ficou só, foi encostar-se à janela, que dava para a chácara. Ventava um pouco, as folhas moviam-se sussurrando, e, conquanto não fossem as mesmas do outro tempo, ainda assim perguntavam-lhe: Paula, você lembra-se do outro tempo? Que está é a particularidade das folhas, as gerações que passam contam as que chegam as coisas que viram, e é assim que todas sabem tudo e perguntam por tudo. Você lembra-se do outro tempo? Lembrava, mas aquela sensação de há pouco, reflexo apenas, tinha agora cessado. Em vão repetia as palavras da sobrinha, farejando o aragreste da noite, vera só na cabeça que achava algum vestígio, reminiscências, coisas truncadas. O coração empacara de novo, o sangue ia outra vez com a andadura do costume. Faltava-lhe o contato moral da outra. E continuava, apesar de tudo, diante da noite, que era igual às outras noites de então, e nada tinha que se parecesse com as do tempo das Toldes e do Marquês de Paraná, ou mais continuava, e lá dentro as pretas espalhavam o sono contando anedotas, e diziam, uma ou outra vez, impacientes: sim, a velha hoje deita tarde como o diabo. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários, pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!